Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Saúde e Evidência. E hoje a gente tem um assunto mais que especial. Nós vamos falar sobre exames de imagem, ou seja, conseguimos trazer uma grande profissional referência na área de imaginologia. Ficou curioso para saber? A gente vai falar muito sobre isso. E aí, Alex, quem é a nossa convidada hoje? A doutora, teve o prazer de conhecer, né, doutora, há um tempinho atrás e agora mais de perto, a doutora Jaciane Caetano. Oh, falou direitinho, muito bem, Alex. Quase que eu soltei Veloso. Não, mas acho que ela não tem nada a ver com o cantor. Tem não. Agora, né? É aquela brincadeirinha que a gente fez antes, ficou na cabeça. Ah, Quase ok. Saiu Veloso. Então tá, doutora Jaciane, muito obrigado por estar aqui conosco, aceito o convite do Saúde e Evidência. Nós estamos há quase 6 anos nesse projeto e a gente traz aqui pessoas que nós conhecemos, abalizamos para o público e trazer informação de que, Alex? De qualidade, Perfeito. né? Profissionais que entendem daquilo que ele está fazendo. E são profissionais da saúde, falando de saúde junto com profissionais da saúde, né? Aquilo que estava faltando por aí. Perfeito. Então, doutora, a gente gostaria muito que a senhora falasse quem é você, as suas experiências, como chegou na imagem. Dr. Jeff, Alex, obrigada pela oportunidade. Essa brincadeira, esse meme, não é a primeira vez que acontece. Sofro com isso desde a época da escola, super normal, então fica tranquila aí, faz parte mesmo. Tá certo. Bom, me chamo Jaciane, sou biomédica formada há 14 anos e desde o finalzinho da minha faculdade eu já direcionei todo o meu currículo para a área da imagem. Enquanto ainda estava na faculdade, na minha vida acadêmica, fui testando onde eu iria me encontrar. Passei pelo laboratório, fiz estágio em laboratório, que é onde o nosso curso é mais direcionado. E ali eu tive uma grande certeza que eu não conseguiria seguir uma carreira de sucesso. Então, eu fui testando outras áreas, fui vendo quais eram as matérias que eu me encaixava, que era anatomia, fisiologia. Gostava da biofísica, mas confesso que não era muito boa. Mas, enfim. E aí foi aonde eu vi que poderia ser uma oportunidade para mim estar na área da imagem. Comecei com estágios, fiz estágios na área da imagem, aí finalizei e consegui continuar dentro dessa área, porque realmente é uma área atrativa, é uma área inovadora. E, principalmente, é onde eu me identifiquei. Eu acho que isso faz toda a diferença quando você quer ser protagonista do seu profissionalismo. Então, quando você faz uma coisa, não só pensando nos recursos financeiros, onde você vê ali uma paixão, é diferente o retorno, né? Então, foi nesse momento que eu vi que eu poderia, sim, ser um profissional de sucesso. Bom, estou nessa área, então, há mais de 14 anos. Entrei na medicina nuclear, depois fui progredindo para radiologia, na ressonância, na tomografia. E aí, dentro dessa área, a gente vê tanto que ela é ampla, existe um leque de oportunidades dentro dela. Não é só estar ali fazendo um exame, fazendo as atividades técnicas, né? Você tem outras oportunidades dentro da área. Você pode atuar na área de ciência, por exemplo, em radiofármacos, que são os medicamentos, os fármacos que são marcados com uma molécula radioativa. Existe uma gama de projetos científicos dentro disso. Então, você pode adentrar também nessa área de estudo, de iniciação científica. Você pode ir para uma área de docência que é carente. Hoje, profissionais biomédicos que entendem sobre imagem é uma área carente. Existem muito poucos que conseguem ir lá e direcionar 6 meses, 1 ano de estudo com qualidade para os alunos. Existem outras formas também, como supervisor de radioproteção. Você pode estar dentro das clínicas. Todas as clínicas necessitam de supervisores, porque existem as leis, né, as normas que cada clínica, cada ambiente tem que seguir. Então, é muito importante o papel ali do supervisor. É necessário. Então, é uma outra porta aberta para esse tipo de profissional. E é vasta a quantidade de opções que a gente pode ter. Então, não é só ali estar dentro de uma sala de comando realizando exames. Existem várias outras oportunidades. Incrível, né, Alex? Que muitas vezes a gente liga uma profissão a apenas uma atividade, né?
Sim, ainda mais quando fala de biomedicina, né, a gente pensa o quê? Laboratório. E tem quantas especializações, tem quantas atividades a biomedicina? A biomedicina hoje ela está com 37 habilitações. Então, são 37 oportunidades que a gente tem de sair por aí, sair do laboratório e ir para outro canto. Então, é outra especialização, né? Então, o que isso proporciona? Mais visibilidade para o biomédico. Sem sombra de dúvida, a gente pode atuar em diferentes campos. E eu tenho certeza disso que na graduação que o biomédico tem e depois buscando uma especialização de qualidade, ele consegue, sim, se adentrar no mercado de trabalho e ter o que ele busca, né? Que é reconhecimento profissional, habilidades técnicas, científicas e conseguir exercer sua função. Perfeito, doutora. Quando a senhora estava falando sobre estava na faculdade, foi para o laboratório, não se encantou. E a gente vê na fala dela, né, Alex, que o olho até brilha para falar de imaginologia. Nosso público é muito variado, muitos alunos acabam assistindo. Na sua experiência, na sua opinião, claro, o que o aluno tem que fazer para encontrar a área que o emocione e o que encante? Eu queria ter recebido esse conselho enquanto acadêmica. Enquanto o aluno ainda está ali naquele meio de faculdade, de universidade, é o principal lugar que ele pode já iniciar, ter a visão, né? O que aqui dentro de uma faculdade eu vou conseguir extrair para eu poder ser um profissional de sucesso. Eu aconselho ser amigo dos seus colegas de classe, porque muitas vezes vão ser eles que podem dar uma sugestão, uma indicação de trabalho. E é o primeiro passo, né? Realmente, o que indica, ele existe, ele é verdadeiro. Então, ele ajuda, sim, nessa primeira adentrada aí ao mercado de trabalho. Então, ser amigo dos seus colegas de classe. E, principalmente, ser amigo dos seus professores, porque lá, os professores nas universidades, eles têm muito contato com o que está acontecendo dentro da biomedicina. São seus mestres. Então, são pessoas que vão conseguir te aconselhar, te direcionar e até ver o que você se encaixa onde você ainda nem conseguiu ver, observar dentro de você. Participar de ligas acadêmicas, participar de projetos científicos. Então, tudo que a faculdade, as universidades te oferecem, participar. Em paralelo a isso, eu também aconselho e sugiro promover seu autoconhecimento. Porque, assim, não adianta nada a gente buscar se profissionalizar direitinho, fazer as especializações, os mestrados, os doutorados, mas esquecer da outra parte que é fundamental, que é te conhecer. Então, vai chegar um momento na sua vida que você vai se perguntar, é isso mesmo que eu gosto? É isso que eu quero? Então, se conhecer. Porque aí você vai conseguir direcionar a sua vida, os seus anseios e as suas escolhas, poder falar onde você quer ir e onde você não quer ir. Então, ajuda demais você saber quem é você e até onde você quer chegar. Isso aí, Alex. Então, doutora, pelo que, contando da sua história, muito cedo se identificou com a área, né? Ah, sim. Dentro da faculdade, eu já fui buscando entender onde que era o meu gostar, onde que eu me identificava. Então, eu gostava muito da anatomia, gosto da anatomia. A fisiologia humana, eu achava super interessante, uma matéria bem complicada, mas muito interessante, eu gostava muito. E também a biofísica, achava interessante também. Então, eu fui juntando uma peça com a outra para entender onde eu poderia atuar, vendo os meus gostos, né? A sua afinidade, então. A minha afinidade, exatamente. Então, eram nessas matérias e eu fui vendo que na imagem se encaixava exatamente tudo isso. Então, eu falei assim, é aqui que eu vou. É onde o aluno pergunta, assim, quando ele está assistindo as aulas de física, né? Onde é que eu vou ver isso na minha vida? Essa resposta você teve quando Sim, a gente começou usa a trabalhar. muita física na área da radiologia. Conceitos de refração, tudo aquilo Exatamente. que a gente via, tá vendo no dia a Principalmente dia. na ressonância. Quem tem uma noçãozinha, não precisa ser muito expert em física, não, mas quem tem noção consegue sobressair na ressonância. E hoje, no mercado, quais são os aparelhos diagnósticos que você pode trabalhar, que você é habilitado a trabalhar? Sim, o biomédico ele pode trabalhar, então, na radiologia, que envolve a tomografia computadorizada, a ressonância, e na área da medicina nuclear, que vão ser as cintilografias e o PET-CT. Cada tipo de aparelho, cada modalidade, ela tem sua especificidade, ela tem sua indicação clínica para a realização dos exames. Então, assim, uma complementa a outra.
Entendi. E assim, como a gente tem, como eu falei antes, um público bastante variado, você poderia explicar para a gente qual a diferença entre esses aparelhos? Vamos facilitar, porque eu sei que é difícil a gente colocar assim na cabeça a sequência. Entre a tomografia e a ressonância, porque há no público uma confusão muito grande entre esses dois exames, né? Por que um prescritor pede uma tomografia e por que ele pede uma ressonância? Muitas vezes é normal, às vezes até um médico solicitar um exame para complementar o outro. Então, vamos lá. A tomografia, basicamente, é um aparelho, não é aquele aparelho gigante, igual a ressonância, é um arco que ajuda as pessoas que têm até a fobia. Então, ele é um exame rápido e, basicamente, a tomografia, ela é a emissora da radiação, do raio-x. Então, o paciente entra nela, faz o exame e sai, é muito rápido. É uma sequência de raio-x. Exatamente, uma sequência de raio-x e geralmente é um exame que não dura mais do que 10 minutos. Vai depender, claro, algumas exceções, mas é um exame super rápido. Diferente da ressonância, que usa a radiofrequência e é já aquele tubo. Hoje, com a tecnologia, a gente tem ressonâncias de campo aberto que não perdem em nada na qualidade da imagem. Facilitando, então, para o paciente, né, que tem a fobia. Mas eu uso a radiofrequência, então sempre vai existir aquele barulhão. Mas, com a tecnologia também, hoje a gente pode ouvir música enquanto faz o exame. Então, você alivia a fobia, alivia ali o estresse, podendo concentrar no seu exame. Eu já fiquei 1 hora dentro daquela máquina. Foi boa a experiência? Meu Deus do céu. Eu também já fiz esse exame. E eu confesso, eu dormi lá Você dentro. dormiu? Pra mim tava ótimo. Eu, no final, começou a bater um desesperinho. Aí Não acaba tá nunca. acabando, tá acabando. E volta. E não pode mexer em nenhum exame, obviamente, porque a imagem vai sair tremida. Ambos os exames, eles variam uma escala de cor do preto ao branco, passando pelo cinza. E aí, essas imagens, elas vão transmitir a oportunidade de laudo identificar se em algum local onde foi feito o estudo existe alguma patologia. Já na medicina nuclear, a gente utiliza, então, os medicamentos de forma os radiofármacos, né, de forma metabólica. A gente usa o metabolismo. Então, cada radiofármaco, ele tem uma afinidade com determinada parte do corpo. Então, eu vou ter lá radiofármacos para o cérebro, para o osso, para o rim, para o pulmão, enfim, para o sistema linfático. É uma infinidade. Para o coração também, principalmente, que é uma da parte da medicina nuclear muito, muito utilizada. E é essa a diferença, né? A gente vai injetar um material radioativo no paciente, o paciente passa a ser o que vai emitir ondas, raios gama. Mas, na verdade, assim, a gente pensa que, nossa, vou injetar um medicamento radioativo, isso é muito sério, isso é muito perigoso, isso pode até atrapalhar meu tratamento, porque muitas vezes os pacientes são mais oncológicos. E não, a radiação que o paciente está ali recebendo, ela é muito menor que de um raio-x. E a vida curta dela é mínima. Exatamente. Né? E tem uma vida muito curta. Então, vai depender, óbvio, do seu radioisótopo que foi administrado no seu organismo, para a gente poder falar de meia-vida. Mas, basicamente, ou é 6 horas ou é 2 horas. O tempo de... a meia-vida, né? Então, Alex, ninguém vai usar urânio e você não, tá? Não. Graças a Deus. Urânio é Nem só Césio, matéria-prima. Né? Não. Que brincadeira. Hoje eu tô terrível com essas brincadeiras. Eu, hein? Será que dá mais um corte? Você tá muito alegre hoje. Pegou, né, Jé? Tá bom. Mas, assim, é complexo, né? É um campo extremamente complexo. Eu sou professor também, a gente vê que... A gente entende como que é a faculdade no Brasil. E eu fico pensando, todo esse conhecimento, aonde você ganha ele, na verdade? Você ganha ele... É um acúmulo ou você ganha ele ali na graduação, já está mais ou menos preparado? Ou você precisa realmente... Qual o peso de uma pós-graduação para quem trabalha na área? O biomédico foi voltar para essa área, deve ter mais ou menos uns 15, no máximo 20 anos. Então, assim, na minha graduação, eu não tive a matéria de imagem e passou a ter alguns anos depois. Então, assim, dentro da graduação, hoje nós temos na grade a matéria de imagem. Graduação, como bem falou, hoje está tendo a disciplina, mas ela é durante o curso inteiro ou não? Não, ela dura 6 meses e é um tempo não muito longo para a gente poder ter alguma experiência. Na verdade, assim, vamos ter uma noção ali na graduação. Então, o interessante é sempre esse profissional, esse acadêmico, buscar a profissionalização, seja no estágio ou
depois que formado, a entrar no mercado de trabalho, mas também buscar uma especialização que seja conceituada, né? Então, assim, é nesse momento, unindo a especialização e você ir atrás de mercado para entrar como profissional, é onde você vai conseguir a sua experiência. Mas na sua opinião, tá? Quando a gente fala, a gente vê muito comum, várias áreas, em especial na biomedicina, o aluno faz o estágio e ele já começa a atuar. E normalmente, infelizmente, a maioria para aí, não busca uma especialização. Na sua opinião, realmente, ele ser habilitado só com estágio de graduação é uma coisa boa ou, como eu já disse, né, buscar a especialização após formado? Na especialização, a gente tem a oportunidade de aprender as outras modalidades, que muitas vezes a gente está ali fazendo estágio, ela é bem direcionada, seja só na medicina nuclear, ou só na radiologia, só uma modalidade, só na tomografia. Então, assim, dentro de uma especialização, a gente consegue ver a magnitude que é. Então, é muito frágil você ficar ali só com a sua experiência de estágio e não buscar uma especialização para você realmente ter mais conhecimento da área. Sem falar que você vai conhecer pessoas, ali é um ambiente interessante para você disseminar o seu trabalho por outros campos. Então, assim, creio eu que, na minha opinião, realmente a especialização faz parte desse processo do biomédico na imagem. E isso agrega valor ao profissional, Exatamente, né? agregar valor à sua profissão, trazer valor para a sua atuação de mercado. Perfeito. E Alex? Hoje, a imaginologia, a análise é feita, né, muito em cima da tecnologia da informação. E você trabalha na área há um tempo já, você já acompanhou uma certa evolução, né? Hoje a gente vive na era das inteligências artificiais, correto? Eu tenho um trabalho que eu faço que prova, né, que a gente está tentando mostrar. É tão fácil esse trabalho, porque é tão nítido, né? Um trabalho de doutorado até onde a inteligência artificial já está impactando. Veja bem o tempo que eu usei, não é vai impactar. Já está impactando no dia a dia, né? Não é em pesquisa, no dia a dia da atuação do profissional da saúde. Como? Através de um simples chat GPT. Né? Muitos profissionais, e funciona. E o que mais assusta é funciona. Dentro da imagem, tem alguma coisa nova que você já vislumbra dentro do seu trabalho que está chegando aí? A inteligência artificial, ela já é uma realidade, né? Não tem como voltar para trás. A gente vai caminhar com ela daqui para frente até a eternidade, imagino. Então, assim, é aproveitar essa ferramenta, usar ela como uma ferramenta, porque a gente não pode ter o medo dela, é aproveitar ela enquanto ferramenta para nos auxiliar. Na imagem, sim, já existem algumas questões que a inteligência artificial ajuda. Por exemplo, um exame que dura 30 minutos e aí vem lá um acelerador de exame e você consegue otimizar o tempo dele. Então, um exame que durava 30 minutos dentro de uma ressonância, que isso exige a paciência do paciente, exige uma agenda mais complexa para até dar uma gestão nessa agenda, ela vem para ajudar nesse sentido. Então, você diminui o tempo de exame para 15, para 10 minutos e ela faz uma melhor imagem desse local estudado. Tem também os centros de comando. Hoje tem uma pessoa aqui fazendo exames que está lá em São Paulo, que está lá no Ceará, em uma sala de comando só. Isso é interessante, né, para o empresário, para o empreendedorismo, mas, por outro lado, perde a questão humana, né? Você fica robotizado no sistema, mas você perde ali o contato humano. Então, assim, tem muitas coisas que a inteligência artificial vai vir para ajudar, com certeza. É uma ferramenta que a gente tem que usar ela exatamente como ferramenta e não ver ela como inimiga. E, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta que busca a nossa desenvoltura. Hoje a gente entrega algumas questões medianas e com a inteligência artificial a gente consegue entregar melhores resultados. E otimizando laudos, tempo, Exatamente. tudo mais. Quando bem utilizada, a IA é uma grande aliada, né? Exatamente, é uma grande aliada, não tem que ver como inimiga. E vocês acham que não chega a substituir ali o profissional?
Em alguns casos, será que sim? Alguns casos, com certeza, já substitui, a título né? de comparação de exame, porque a ferramenta básica você tem, me corrija se eu estiver errado, um resultado padrão, normal, e algumas alterações, e as imagens são comparadas. Será que a inteligência artificial não vai chegar a um ponto onde o profissional ali ele não vai ser necessário? Ou não? Estou falando besteira. A gente... Isso assim, é opinião, né? então, Mais que opinião é divagação, né, Jeff? Por enquanto ainda é especulação, né? Até o momento ainda não substituiu, né? Eu não tenho conhecimento que substituiu profissionais, mas que ajudou os profissionais a entregarem demandas com mais robustez. Mas, assim, é uma realidade. Eu acho que, sim, vai não substituir somente na área da imagem, em outras áreas, na engenharia, na arquitetura. Hoje, você entra no chat GPT, fala, decore este ambiente, você tem um ambiente decorado. Então, muitas áreas sofrerão e elas vão ter que se inovar e se adequar à inteligência artificial. Vai pegar para todo mundo. Mas a gente tem que lembrar, Alex, que aquilo que parecia ficção científica, e até o tema do nosso cenário de hoje, né? Hoje é realidade. É realidade. Sim, com certeza. E tem um dado muito interessante, porque hoje a inteligência artificial na área médica, eu vou colocar a área médica, ela tem sido muito otimizada para o laudo. E o biomédico está muito ligado à realização. A realização. E aí a inteligência artificial, me corrija, doutor, se eu estiver errado, ela auxilia muito como um auxiliar do profissional, porque ela até pode sugerir mudanças que poderiam passar desapercebidas. Sim. Sem sombra de Mas eu dúvida. acho que é isso mesmo. Eu acho que a inteligência, como você falou no início, é uma ferramenta, né? Tenho certeza disso, aliás. É uma ferramenta e o que vai acontecer são profissionais que vão ser treinados mais ainda para usar esse tipo de ferramenta cada vez melhor. Hoje em dia a gente chama de prompt, mas daqui a uns anos vai ter outro nome, né? A gente vai ter navegações dentro do sistema que a gente nem consegue entender ainda. Eu acho que vai muito para esse lado, né, Jeff? Então, para mim, o profissional, ele está começando uma nova jornada, né? Vai ser um profissional de imagem com outros níveis de conhecimento, né? O conhecimento da física, conhecimento ali das tecnologias de informação que a gente hoje em dia não tem nem noção, não é isso? Que vai ser. E quem não se atualizar vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás. Nesse sentido, eu posso dar um exemplo. Há 15 anos atrás, existia muita cirurgia aberta. O que seria isso? Aquela cirurgia que eu preciso abrir com bisturi para verificar o corpo de forma interna, né? Usando a linguagem mais simples. E essas cirurgias, muitas cirurgias estão sendo substituídas por tecnologias menos invasivas. E essas cirurgias invasivas, elas precisam demais dos exames de imagem. Exames que estão aumentando a qualidade enormemente, que você consiga fazer a subtração digital, ou seja, pegar aquela imagem, tratar num programa e reconstruir o órgão para ver suas dimensões e ter uma melhor aplicação, não é isso, doutora? É exatamente isso. Então, dentro do próprio aparelho, a gente tem os softwares, que a gente faz as reconstruções multiplanares, a gente consegue por cor, a gente consegue identificar qual que é a estrutura que a gente quer observar e ajudar, muitas vezes, nesse diagnóstico que vai ser levado para o paciente dentro de um centro cirúrgico. Para dar um exemplo disso, para ser mais claro para quem vai ver o nosso podcast, a gente tem o caso do cateterismo versus tomografia de coronárias. Né? O cateterismo é um exame invasivo, tem riscos, né, que muitas vezes não são tão divulgados, né, mas como todo exame invasivo, não que ele não seja indicado, existe risco sim, e a tomografia ela consegue dar um preditivo e um diagnóstico sem os riscos de ser um exame invasivo, não é isso? Sem sombra de dúvida. E foi interessante sua fala, porque realmente é isso. Não é qualquer tomógrafo que faz um exame complexo e robusto como a tomografia de coronárias. Então, assim, buscar um serviço qualificado, que tenha nome, para poder realizar um exame que ele é decisivo, né? Porque você, depois que realiza esse tipo de exame, você vai, provavelmente, se vir alguma alteração, irá passar por um cateterismo, que já é um exame mais invasivo, e depois, posteriormente, uma possível angioplastia. Então, assim, a tomografia coronariana é um exame, basicamente, onde o paciente chega já com preparo prévio, onde evita a cafeína por um tempo, toma algumas medicações que façam os batimentos diminuir um pouco para ter qualidade do exame
E no final a gente tem que injetar, administrar o contraste, que é onde eu vejo que é o maior risco do exame, porque o paciente pode vir a desenvolver alguma reação adversa ali no momento do exame. Embora hoje os contrastes são muito mais, digamos que... Seguros, né? Antigamente eles vinham com muito mais chances de causar uma reação adversa ao paciente, e hoje a gente vê uma redução muito expressiva. Então, hoje, os contrastes são medicamentos extremamente seguros para a gente ir lá poder fazer o exame com tranquilidade. E desmistificar isso, que o contraste ele não está associado ao fato do paciente ter alguma reação alérgica a frutos do mar. É importante ressaltar isso, que muitas vezes o paciente fala, eu tenho reação alérgica a contraste, sem nunca ter feito um exame. Isso é bom ter falado, porque eu tenho um amigo que ele gosta de fazer todos os exames. Ele é meio hipocondríaco, mas eu não posso falar o nome dele. E que ele morre de medo de um monte de coisa também, né? Mas é bom ter medo, porque o medo é uma barreira, né? Então... mas ele está falando de mim, né? Eu imaginei. Mas nada. Foi bom eu ter feito, porque aconteceu. Você fez esse exame? Eu fiz, até não sei quem foi que me indicou, rapaz, na época. Mas foi um alívio, porque eu estava com medo, eu ia fazer o cateterismo, né? Aí o Jeff chegou e falou assim, não, tem o exame, já tem tempo isso, né, Jeff? Já tem quase 10 anos, eu acho, um pouquinho menos. E eu descobri que eu tenho uma ponte intramiocárdica, né, que é a artéria que passa dentro do feixe cardíaco, que eu nunca iria... O que te levava a alguns sintomas. Né? Alguns sintomas e que, né, dor no peito, ali em atividade física. Paciente jovem. Quem que você pensa? Atleta à época, né? Na Precisou época fazer não uma parece. ablação? Não, porque a ponte é simplesmente o vaso que passa dentro do músculo e de vez em quando pinça, né? Aí o médico falou, não, pode ficar tranquilo, é só 0,001% de chance de morrer. O problema é que se você for 0. Mas, em todo caso, eu fiquei mais tranquilo. Não precisou, à época, eu fazer o cateterismo, né? E o exame dá até o score de cálcio que você tem nas coronárias, né? Muito bom esse exame. E a minha pergunta é, um exame tão bom desse, por que ele não é feito em rotina? Eu posso só complementar uma coisa. Nos países de primeiro mundo, a tomografia multislice é a primeira escolha na faixa de investigação, porque você poupa a investigação, porque ela é, do ponto de vista preditivo, negativo e positivo, ou seja, quando o exame dá um problema, muito eficiente, o que evita exames bem mais complexos. E nós estamos no Brasil, né? A tecnologia às vezes demora aqui chegar, né? Eu não sei precisar a data, mas os primeiros tomógrafos multilice no Brasil se popularizaram há pouco tempo. Né? Não é uma coisa assim que estava disponível no passado. Quando eu fiz, era a última tecnologia, né? Bom, respondendo sua pergunta, é um exame que precisa ser passado antes por outros exames. Então, é uma série de condições. O paciente é analisado sua condição clínica, o paciente faz um eletrocardiograma, o paciente faz um Holter, um mapa, enfim, o paciente vai passando por alguns exames e se algum deles for evidenciando que existe a possibilidade de ter algum problema ali, aí sim é solicitado esse tipo de exame. Então, assim, ele não vai ser solicitado para todo mundo. Tem que ter uma clínica, tem que ter um exame antes que fale, olha, dá uma olhadinha para essa direção que possa ter alguma coisa lá. Sim, porque eu vi até um profissional de saúde, né? Graças a Deus, Alex. Achei que você ia falar de mais não é polêmica, não. Todo podcast tem uma coisa assim, Alex? Tem não, Jeff. É hipocondríaco. Foi só uns 20, você falando, uns 20 só que eu já tive, já passou. Mas, assim, eu vi ele falando que não se pede, que deveríamos, né, ter mais exame, que é um absurdo, falando um monte de coisa no TikTok, e até falando, você vai no seu médico e faça ele pedir. Faça ele pedir esse exame, porque eles usam, né, técnicas ali de engajamento, e esquece que é um exame que tem radiação, não é isso? Existe em todo ambiente, né? Na medicina também, existem médicos e médicos. E, realmente, o medo da radiação, de expor o paciente ali à radiação desnecessária, ele é real. E tem que ser levado em consideração. Mas aí a gente vai pelo risco-benefício. Esse paciente realmente está apresentando uma clínica que vale a pena ser investigada? Então, não tem o porquê de não submetê-lo ele a uma radiação.
Então, a decisão é médica. A decisão é médica. Mas muitas vezes, hoje o paciente ele está bem conceituado sobre saúde, né? Ele já tem um pouco mais de entendimento do que antigamente. Então, ele já chega para o médico falando assim, eu quero isso. Mas aí tem que avaliar. Será que vai ser necessário mesmo? Então, tudo é uma questão ali de observar o momento. Lembrando sempre que um bom médico, ele vai ver a história clínica, sinais, sintomas. E o bom médico, na verdade, ele pede menos exames, né? E exames mais assertivos. Hoje em dia, o que a gente vê a popularização de pacientes que às vezes saem com uma lista gigantesca, o que onera para o sistema de saúde, para o próprio paciente. E muitas vezes são exames que não vão levar a uma conclusão. Não tem norte, né? Muitas vezes. Então, ele pede ali um X tudo e uma hora acha o que ele está precisando. Mas no inconsciente coletivo da população, ele acha ótimo quando o médico pede um monte de exame. E a gente tem que conscientizar que nem sempre é necessário uma quantidade gigantesca de exame. Um bom médico faz um bom diagnóstico clínico e aí sim ele pede aquilo que é necessário. E um leigo dizer o médico tem que pedir isso e aquilo, ainda mais nessa época que muitas vezes o paciente chega com quase seu diagnóstico, querendo aquele diagnóstico, isso é muito perigoso. E a gente tem que confiar nos profissionais de saúde. Sem sombra de dúvida. A gente precisa entender que a tecnologia, as informações estão ali, mas a gente também precisa de um profissional de saúde para poder amparar as nossas dúvidas e os nossos anseios. Então, por mais que a internet ela consiga te responder todas as suas dúvidas, ainda assim precisa do olhar direcionado de um profissional. Por isso que tem que procurar essas informações em lugar seguro. E um dos portos seguros que você tem hoje na internet para procurar essas informações é onde? Eu acredito que é o Saúde e Evidência. Justamente porque, sem nenhum vínculo com instituições, enfim, a gente consegue trazer os melhores profissionais da área, profissionais que vivem o dia a dia, né? E, doutora, ficou uma questão, né, que a gente até tinha abordado, que é a diferença entre a tomografia e a ressonância, né? Para que serve uma, para que serve a outra ali dentro da prescrição do médico? Cada exame ele vai ser direcionado de acordo com uma indicação clínica. Então, existem indicações clínicas que vão ser melhores visualizadas dentro de uma tomografia, por exemplo, um TEP. É excelente para ver isso em tomografia. Já numa ressonância, a ressonância é horrível. A gente não consegue visualizar muito bem o pulmão, porque é ar. E na ressonância, a gente utiliza a excitação dos átomos de hidrogênio. Então, a gente tem ali água no corpo todo e o barulho, por isso que existem diferentes tipos de barulho dentro da ressonância, que vão excitar esses átomos de hidrogênio e vão gerar a imagem. Então, por isso que a hora a gente tem uma gordura mais brilhante, um líquido mais brilhante. Então, assim, por exemplo, na tomografia, o ideal é fazer a indicação clínica direcionada para o que necessita. Se o paciente teve uma fratura, legal, vamos fazer uma tomografia. Se o paciente deseja ver mais partes moles, vamos direcionar o estudo para ressonância. Então, vai tudo ali da condição clínica que deseja investigar, qual é o possível diagnóstico do paciente para poder direcionar o olhar ou para tomografia ou para ressonância. Perfeito, até porque o senso comum, né? As pessoas às vezes acham que a ressonância é um passo à frente da tomografia. Que é muito melhor que a tomografia. É diferente. Ou então tem medo porque o nome ressonância nuclear magnética. Aí esse nuclear pensa que vai ter radiação e assim por diante. Mas o magnético é perigoso, né? Eu fiquei sabendo de alguns casos recentes aí. Doutora, fala desses casos pra gente. É bom a gente realmente desmistificar esse conceito de que um é melhor do que o outro, porque a gente vê isso na realidade médica, sabe? E é totalmente ao contrário. Cada exame, ele tem seu valor. E são valores diagnósticos precisos. Então, vai depender muito da indicação clínica do paciente. Já sobre o magnetismo da ressonância, é um fato. A gente tem todos os anos notícias sobre acidentes dentro de uma ressonância. Então, assim, vale muito a pena a gente respeitar as orientações que são passadas antes no agendamento e depois na hora do questionário, ele perguntando. O mínimo que puder falar, eu tenho metal de aparelho. Informa, porque isso vai fazer diferença. Por exemplo, paciente que usa dentadura ou tem contenção de
aparelho nos dentes, isso influencia se ele vai fazer um exame de crânio, porque E com a popularização, desculpa, doutora, mas com a popularização dos implantes dentários, isso influencia, né? Influencia totalmente, tanto na ressonância quanto na tomografia, porque é um metal ali, ele vai gerar um artefato na imagem. Então, é importante informar isso. Óbvio, a gente está ali vendo na imagem, mas por que não relatar? Isso ajuda a gente a não ficar tão preocupado. Pode ser outra coisa, esse artefato pode ser outra coisa. E também, por exemplo, o paciente que usa aparelho dentário, solicitar para tirar. É complicado, é difícil, mesmo né? Quando é uma desgastante. contenção? A contenção não. A contenção ela já é mais tranquila. A gente consegue realizar uns exames sim, sem problemas. Mas um aparelho já atrapalha, já interfere bastante no diagnóstico. Então, essa informação básica ela é importante. E marca-passo e outras Exatamente. ordens. É proibitivo? Não é proibido, mas é criado antes toda uma sistemática para esse paciente conseguir realizar seu exame. Então, a gente chama o técnico especialista ali do marca-passo para desligar ele. Em paralelo a isso, a gente tem que ter ali já um SOS de prontidão, um cardiologista também, se puder, do paciente, né, se puder acompanhar. É toda uma equipe especializada ali para bem-estar e segurança desse paciente. Então, assim, não é proibido, mas é muito importante essa informação ser passada antes, porque a equipe precisa se preparar. É muito interessante falar isso, porque quando falou do marca-passo, aí a doutora falou, não, vai desligar o marca-passo. Aí no senso comum, vai morrer, precisa disso. E o pessoal precisa entender que não é assim. O marca-passo, ele auxilia, mas o coração funciona sem ele. Funciona melhor com, né? E é só por um determinado tempo. Então, o paciente vai lá para fazer um exame de 30 minutos, são só 30 minutos que ele vai ficar desligado, não vai gerar prejuízo para o paciente, ele não vai... essa questão da gente ter ali um SOS de prontidão é só para a segurança dele. Não é porque ele vai vir a passar mal. Mas pecar pelo excesso. Sim. E, doutora, uma fala sua na sua resposta que me chamou a atenção a gente vai mudar a sistemática, a gente vai mudar protocolos. Daí vem a importância de você ter uma pessoa qualificada, um profissional, melhor dizendo, qualificado, porque um aparelho de tomografia, de ressonância, nesse caso, ele tem diversos parâmetros. Muita coisa pode ser mudada, embora as pessoas achem, não, faz sempre do mesmo jeito, não é isso? Com certeza. A gente vai avaliar ali, por exemplo, paciente que tem uma prótese no joelho. A gente vai direcionar um exame onde o paciente tem um metal. Então, a gente muda um pouquinho o protocolo. Então, para cada paciente que vem com uma particularidade, a gente direciona para ser o mais resolutivo, o melhor visualização para a gente conseguir ter um laudo médico. E sobre esse negócio de prótese é perigoso hoje em dia, né, Alex? Prótese é um problema, né? Assim, nesse caso. Engraçado, eu achava que era proibitivo quando a pessoa tinha uma prótese metálica no corpo. Por isso que você está no Saúde e Evidência, para aprender. Para aprender, né, Jeff? Tá certo. Porque, na verdade, esses metais que são implantados no nosso organismo são metais bons. Não são qualquer metais. Diferente, por exemplo, de um aparelho ortodôntico. Muitas vezes é um metal ruim. Então, esses metais que a gente tem, é de titânio, são metais bons. Eles interferem na imagem? Interferem um pouquinho. Mas tem como a gente amenizar. Então, mas no caso da atração magnética... Não tem atração magnética. Não tem. Você não vai sentir seu joelho puxando, saindo de lá. Diferente de um brinco, que se você chegar lá com o brinco vai puxar. Pode até rasgar sua orelha. Porque é um metal ruim. Uma correntinha, então... Ouro, por exemplo, é um metal bom. O paciente pode entrar lá e fazer o exame com aliança. Só que, veja bem, será que é ouro mesmo? Então, a gente precisa pedir para o paciente tirar. Porque muitas vezes a gente é enganado. Às vezes não é ouro. Às vezes então, ouro. Aquele caso da Índia lá, a gente sabe que não era ouro, né? Que o paciente ficou preso e quase morreu. Mas aquilo ali é o bizarro, né? Que viraliza na internet e gera medo da população. Sem sombra de dúvida. A gente tem que respeitar o campo magnético. É um campo muito forte. Ele não é desligado hora nenhuma. Tá sem fazer exame, tá desligado, tem que respeitar. Porque o campo magnético não tem como a gente desligar. Ele fica funcionando 24 horas. Então, quando a gente pede, tire todos os metais. Até roupa de academia. Roupa de academia, hoje, com a tecnologia dela, tem metal. Então, justamente para não gerar cheiro e tudo mais. Né? As pessoas desconhecem, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter uma roupa ali de algodão. Nossa, eu tô com roupa que é só de algodão. Mas a gente não pode confiar. A gente tem que entregar a nossa roupa. E sobre os riscos da ressonância, a gente tem todos os anos casos referentes a isso. As pessoas desrespeitam. Elas
não têm a noção de como é complicado. A gente já teve casos aqui no Brasil que pessoas morreram por conta de desrespeitar uma regra importante. Por isso que está ficando cada vez mais incisivo a questão de segurança. Hoje a gente vê em algumas clínicas detectores de metal. Cofre para pacientes que têm arma, para guardar arma. Então, assim, se tá Deus me livre, o cara entra armado lá, puxa, já dispara. Aconteceu recentemente. Exatamente. Né? Foi aqui no Brasil? Acho que foi no Brasil. São Paulo. Foi em São Paulo, né? Em São Paulo. Ele entrou a revelia dentro da sala, armado. Ele era acompanhante. Eu acho que ele assustou com o barulho que estava lá, acho que a história foi essa, entrou com a arma, disparou e ele veio a falecer. Né? A gente sempre vê casos. Depois, na internet, vocês podem buscar fotos. Tem algumas fotos interessantes. Paciente com a cadeira de rodas grudada no magneto, extintor de incêndio grudado. E aí você vê vários homens assim tentando puxar ali, não puxa. E como que desliga um aparelho desse? Exatamente. Isso é prejuízo para a empresa. Porque vai ter que, para salvar aquela vida, muitas vezes vai ser necessário desligar o campo magnético. E para religar um campo magnético é demorado. É demorado, oneroso, principalmente. Perfeito. E quando a gente fala, no seu caso, de uma especialista, doutora, em imaginologia, que é a palavra usada para compilar uma área tão vasta, o mercado, como é que ele entende o profissional biomédico, imaginologista, essa terminologia correta, né? Tá certinho. Tá. O biomédico imaginologista, como ele é recebido no mercado hoje em dia? Hoje o mercado, ele necessita do biomédico. O biomédico é o profissional que é mais do que gabaritado para poder estar ali atuando nessa área. E, infelizmente, a gente tem um mercado carente também desse tipo de profissional. Um mercado que não tem muitos biomédicos capacitados, que estão ali para fazer a diferença. Então, assim, quem se interessa e vai atrás consegue destaque. É um mercado promissor, porque sempre está em evolução. Os biomédicos estão cada vez mais ganhando espaço, podendo atuar dentro da área. E é necessário realmente uma boa capacitação para você conseguir adentrar no mercado. Isso é muito bom informar para todo mundo, né, Alex? Sim, e eu tenho uma dúvida que a maioria das pessoas tem, né, que quem quer trabalhar na área, às vezes também pergunta, que eu tenho que insistir, que é sobre a radiação. Há muita mistificação sobre isso, né? É perigoso para o profissional que trabalha? Há esse risco acentuado do jeito que as pessoas pensam? Existe um princípio que chama LARA, que a gente tem que levar muito em consideração ela, que fala quanto menor, melhor. Basicamente é isso. A gente não tem que ter medo, mas a gente precisa respeitar a radiação. Então, assim, a gente vai usar os EPIs quando necessário, vamos usar o dosímetro, que é a forma que vai expor para nós o quão estamos expostos à radiação, o quanto que estamos recebendo de radiação ali no ambiente de trabalho. Quem trabalha dentro de uma tomografia, ele já está blindado ali pela sala de comando, que é um vidro blindado. Então, a gente tem os dosímetros praticamente zerados. A ressonância, ela não emite radiação. Então, você pode ficar tranquilo referente a isso. Mas já a medicina nuclear, ela é onde o profissional fica mais exposto, porque ele fica em contato, muitas vezes, com o paciente. Pega na mão, abraça, então ele está ali mais exposto ao paciente que recebeu uma medicação que é radioativa. Então, ele tem mais exposição a ele. E, em muitos casos, é até aconselhado, proibido, na verdade, não usar o colete de chumbo. O paciente que vai fazer PET-CT, por exemplo, a gente aconselha não usar o colete de chumbo, porque ele meio que potencializa e volta o raio-x para você. Então, o seu corpo é a sua blindagem para esse tipo de exame. Então, é muito importante a gente seguir as normas de legislação, de respeitar, quanto mais longe, quanto menor, melhor, para a gente poder assegurar a nossa saúde enquanto profissional, enquanto trabalhador. Eu desconheço qualquer pessoa que venha ter desenvolvido câncer ou algum outro problema de saúde por estar trabalhando nessa área. Isso é muito bom, né? Que desmistifica tanta coisa, né, Alex? Claro, tem pessoas que têm dúvidas, né? A gente tem muitas dúvidas a respeito, a gente que não é da área, né? Aprende muito. Eu imaginava que quem tinha prótese de metal não podia fazer a ressonância de qualquer jeito, né? Não pode fazer de qualquer jeito, mas não podia fazer de forma nenhuma.
e hoje aprendi que tem metodologias para isso, não é isso? Exatamente. A tecnologia ajuda muito a gente. Então, hoje, tudo que antes era complexo e complicado, hoje a gente já tem uma solução, já tem uma saída. Certo. Eu tenho mais uma perguntinha, né? Tem várias, mas uma que eu não posso deixar de aproveitar, que é sobre você falou do PET scan, né? Eu sei que é um aparelho maravilhoso, excelente, né? Que já salvou várias vidas, né? Eu queria que você explicasse, né, para a gente como que funciona o PET scan. Bom, é uma afinidade à parte que eu tenho, muito, muito particular, porque eu amo essa área, é onde eu mais me identifiquei dentro da imaginologia. O PET-CT ele é um exame que, basicamente, ele tem maior desenvoltura para pacientes em tratamento oncológico. Então, ele vai acompanhar esse paciente ali do início, meio e fim, até a alta. E ele também é muito bom para avaliações neurológicas. Identificar um Alzheimer com antecedência, um Parkinson com antecedência, um TDAH, autismo também. É um exame muito, muito criterioso para essas patologias. Então, assim, o PET-CT, ele é um medicamento que vai ser necessário a injeção do radiofármaco, que é o fluordesoxiglicose. Basicamente, existem outros radiofármacos, mas basicamente a gente usa mais o FDG ou o PSMA. O PSMA é mais voltado para pacientes com câncer de próstata. Já o FDG, ele é um análogo de glicose, então a gente tem ali um paciente que está em jejum, ele ficou algumas horas sem comer, a gente injeta o medicamento e ele é um açúcar, né? Então, essas células estão ali tudo querendo açúcar, essas células cancerígenas estão todas querendo açúcar. O FDG entra para dentro da célula e a gente tem uma enzima lá que chama hexoquinase, ela não deixa o FDG sair. E aí, quando o paciente for fazer o exame, a gente tem a junção da tomografia com o PET. Então, a gente vai ter uma correlação anatômica metabólica. Anatomia da tomografia, metabólica do PET. Ah, perfeito. Então, basicamente, você tem as células cancerígenas, são loucas por glicose, que ela precisa se multiplicar. Sim. E você dá uma glicose carregada de radiação. E o aparelho capta essa radiação naquele local onde tem mais atividade dessas células possivelmente cancerígenas. Por isso, grosso modo. Grosso modo, você entendeu perfeitamente. Então, por isso, assim, que tem regiões que vai ser concentração fisiológica do medicamento, por exemplo, o cérebro, nosso órgão que mais usa glicose. Então, a gente vai ter uma boa concentração ali do medicamento, do radiofármaco. Só que, mesmo assim, ainda é possível a gente identificar metástase no cérebro. E aí, por exemplo, a bexiga, é onde a gente excreta o medicamento. Passa ali pela bexiga a excreção do medicamento. A gente vai ver uma bexiga ali já concentrada, mas, de todo modo, a gente consegue ver ali também se tem alguma metástase, se tem alguma doença nessa região dos rins e bexiga. Então, é um exame que realmente necessita de um olhar médico, mas também precisa da habilidade técnica do biomédico. Perfeito. Hein, Alex? E aí, ficou feliz? Nossa, aprendi demais da conta hoje. E agora você vai quase dar aula sobre o tema, hein? Ixi, radiofármaco foi o meu tema do TCC. É mesmo? É isso. Eu acompanhava bastante, eu trabalhei muito tempo no hospital de câncer aqui de Goiânia, né? Então, é uma coisa, mas assim, ainda fica muita dúvida, né? É uma área bastante extensa, é uma área que igual você falou que é apaixonada, eu também sou, porque revolucionou realmente a vida dos pacientes, a sobrevida ali dos pacientes com câncer, né, Jeff? Sim. E antigamente, para você detectar uma metástase, até você fazer uma biópsia, vir um resultado, hoje o médico já tem uma noção extrema ali, já inicia um tratamento com essa maravilha chamada PET scan. É uma metodologia que eu amo. Eu vejo ali que é onde salva vidas. Sim. O paciente oncológico. Mais alguma dúvida, doutora? Quer acrescentar mais alguma coisa que a gente deixou de falar aqui? Eu estou muito feliz pelo convite de estar participando aqui hoje com vocês no podcast. É só agradecer, falar que eu estou aqui para sempre buscar atualização, buscar experiências novas, poder estar compartilhando o meu conhecimento e sempre pautado na ética profissional e também no cuidado centrado do paciente. Claro. Então, é um sentimento de gratidão. E falar que o profissional biomédico ele tem muito mais a contribuir, além só ali estar realizando em forma técnica suas habilidades, né? Ele está bem direcionado no cuidado do paciente, no bem-estar do paciente.
Perfeito. Isso é muito bom, a gente ter profissionais gabaritados, que são referência nas suas áreas de atuação aqui, né, Alex? A gente vive para isso, né, Jeff? Para mostrar o que a gente tem de melhor. E a gente fala do Brasil, quando a gente fala do Brasil, eu tenho orgulho de falar que Goiás, se não está no topo, está ali em cima na área da saúde. Eu acho que ninguém no mundo consegue falar o contrário, né? Nós temos excelentes na área de oftalmo, cardiologia, câncer, referência em todas as áreas, né? E o Saúde em Evidência veio para mostrar isso. E no Brasil inteiro. Doutora, muito obrigado. Se a senhora quiser deixar as redes sociais da senhora para o pessoal seguir. Minha rede social no Instagram é Jaciane Caetano. E estou lá aberta a contribuir, a compartilhar experiências. Podem me seguir por lá. Perfeito, doutora. Foi maravilhosa essa conversa, né? Esse jeito de descontrair, de bate-papo, sem ser tanto acadêmico, né? As brincadeiras, né, Alex? Sim, isso faz parte. Tá? Tem dia que eu sou a vítima, tem dia que ele Normalmente eu sou mais a vítima, mas tem problema não, tem hora que eu mereço. Tá certo. Doutora Jaciane, muito obrigado. A você que acompanhou aqui mais um podcast do Saúde e Evidência, muito obrigado. Ficou interessado? As redes sociais da doutora vão estar aqui na descrição do vídeo. E até a próxima. E quando vai ser a próxima, Alex? Semana que vem. Já? A próxima semana tem mais. Já começa os cortes na próxima segunda, não está datado aqui, mas toda segunda tem corte novo. Aonde? No site, já pode entrar, que tem no site, ainda está o site antigo, mas semana que vem eu acho que já começa o site novo. Então, são novidades. São novidades. E Instagram, YouTube e TikTok, todos os lugares, se você for entrar nas redes sociais, nós vamos estar lá. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e fiquem ligados no Saúde e Evidência. Até a próxima. Tá vendo?